Vozes LGBTI+, do Paraná. Bom, eu nasci em Londrina, 17 de 6 de 1970, né, na qual eu já vou fazer 55 anos de idade. Nasci aqui, mas em meio termos, até um certo ponto, até por aos 12 anos, fui criado aqui em Londrina. Depois morei com os familiares em Jataizinho, na qual minha família é pioneira dali. E depois fiquei 30 anos em Rolândia. E fazem agora 7 anos que eu voltei para Londrina. Ai, a minha identidade de gênero, eu me consideraria hoje, com tanta informação, uma mulher trans. Hoje, com tanta informação. Né, que me adaptei, comecei a conviver com o mundo gay, amo e acho que agora até gay me tornei também, né? Foi essa maneira que hoje eu me vejo. Seu nome, o nome que você gosta de ser chamada? Meu nome é Maurício, né? Porque independente de qualquer coisa, eu sou um sacerdote de religiões de matriz africana, eu tenho uma casa de candomblé, na qual sou Maurício de Inhaçã. E Maurício, a Melissa é na noite, a Melissa é o meu trabalho, a Melissa, eu falo que é o meu personagem que me deu também muita dignidade, conhecimento, né, e muitas coisas boas para mim. Posso te chamar de Melissa, Melissa? Então, assim, Melissa, queria que você falasse um pouquinho sobre a infância. a minha infância não foi uma infância ruim, né? Mas como eu perdi pais biológicos cedo, quando eu fui parar dentro da casa dos irmãos do meu pai, foi uma coisa meio chata por minha mãe já entender que com 11 anos eu contei para minha mãe o que eu era, né? O que eu sentia. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô. Tinha um menino que hoje a gente chama sexto ano, no meu tempo era quinta série, né? Era pré, primário, ginásio e colegial. E eu já estava no ginásio e me apaixonei por um menino que era ali um repetente de muitos anos. E por causa da minha religião, pelo fato da minha religião, eu tinha medo que alguma coisa seria falada para minha mãe. E eu contei para ela, né, que eu estava sentindo aquilo por aquele menino. E ela me levou no médico, na qual ela viu que realmente eu nasci assim, que eu sou assim e que esse é o meu ser. Aí ela falava para mim, ó, você não pode ficar de teretetê com a molecada, porque senão a molecada vai querer só se aproveitar de você. Então ela ela mudou a criação de um menino, não totalmente para uma menina, mas me preservava de muitas situações. Muitas situações ela me preservou até ela falecer. Daí foi quando eu fui morar com meu tio, porque pai eu perdi muito cedo. Eu tinha 5 anos quando eu perdi meu pai, né? Mas já me considerava uma menininha. Com quantos anos você foi morar com o seu tio? Como que foi esse, 12 anos, 12 anos. A essa segunda fase, assim? minha mãe totalmente uma pessoa saudável, do nada deu um AVC, faleceu. E aí a gente foi acabar morando junto, né? Eu fui acabar morando, eu sou filho único, fui morar junto com os irmãos do meu pai, que foi muito traumático para mim, de uma certa maneira. Queria que então você falasse já, avançando um pouquinho assim para a tua adolescência, para esse processo, já com 11 anos, você assumiu, como que foi esse processo para você, né? Para De se mim, perceber, se descobrir, se assim, revelar. para mim, eu vou falar, eu acho que uma verdadeira geminiana e uma verdadeira filha de Yansan, para mim foi muito difícil, mas eu enfrentei tudo da melhor maneira possível para mim. Eu não deixava ninguém me tirar, me chamar de viado, sabe? Se me chamasse, levava porrada, entendeu? E bem na época daquela música do Ney Matogrosso, Thelma, eu não sou gay. Então eu andava na rua, as pessoas cantavam, eu falava, ah, você não é, mas eu sou, entendeu? Então, tipo assim, eu enfrentei isso muito bem, muito bem. O que foi mais difícil para mim é quando eu me apaixonava, porque eu me apaixonava por hétero, né? E vivenciei muitas coisas que as mulheres héteros vivenciaram, de dançar com o rapaz, do rapaz ir na porta de uma escola me buscar, isso tudo aconteceu comigo. Mas o mais difícil para mim era saber o que eu era. Eu sou mulher, eu sou homem, o que que eu sou, né? O que que eu sou?
Então isso foi muito difícil para mim. Hoje, com tanta informação, eu sei que eu seria uma mulher trans, porque eu não aceitava minha genitália, eu não aceitava o primeiro fio de barba, eu não aceitava, né? Eu queria cada vez mais ser feminina, eu queria ser uma mulher. Não que eu tinha inveja das mulheres, não que eu tinha inveja delas poderem sair de mão dada com os namorados e eu ter que namorar escondido, não. Mas para mim eu queria cada vez mais ser mulher. E na minha adolescência, né, foi a fase mais difícil da minha vida. Para mim, me identificar comigo mesmo. Foi, foi a parte mais difícil da minha vida. O que que eu sou? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou viado, o que que eu sou? Eu sou gay? O que que eu sou? E tinha hora que eu me sentia como se eu não fizesse parte do mundo, né? Não, eu me sentia como se eu fosse, e nisso a minha religião me ajudou muito, trabalhou muito, né? A minha cabeça, a minha fé, né? Me ajudou muito com que eu não ficasse uma pessoa depressiva e conseguisse enxergar quem realmente eu sou. Desde quando, como que a religião entrou na tua vida? Como que foi essa mesmo, né? A mesma situação, desde criança, né, desde neném, eu tinha uma tia que mora em Curitiba hoje, que ela frequentava e ela levava minha mãe, ela me levava nenenzinho, e esse foi o conhecimento que eu fui tendo dentro da religião, né? De começar a realmente, sabe, eu fui muito bem estruturada, né? Fui muito bem estruturada emocionalmente, de me aceitar, né? Saber que eu nunca estava sozinha pelo fato de eu ter os orixás e as entidades na minha vida. Não que Deus não esteja na minha vida, né? Porque também fui para a Igreja Católica, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma, sou devota de Santa Rita de Cássia, não é? Então, tipo assim, para mim, isso foi um suporte tremendo na minha vida e até hoje, até hoje. Já, não sei que momento você começou a sair, conhecer outras pessoas, bar, baladinha. Me Aham. falasse assim, sobre os primeiros lugares onde você encontrava outras pessoas, Na socializava. na adolescência, ou já, né, com 17 anos, eu saía, aí eu já morava com uma família em Rolândia, que são para mim os pais que realmente terminaram de me criar, né? Eu morava ali e meus irmãos me catavam e levava para lugares héteros. Então eu me sentia bem no lugar hétero. Tinha medo, porque eu sempre fui uma bicha, né, uma pessoa feminina, eu era muito feminina, cabelo comprido, aquela coisa ou outra, e tinha um pouco de receio de certas, né? Mas os meus irmãos sempre estavam comigo e saía para aí. Quando eu conheci aqui em Londrina um barzinho chamado Aqui Cabes, né, que era um barzinho gay na Rua Quintino, eu me senti muito bem no Aqui Cabes. Eu podia dançar, eu podia ficar com alguém, eu podia, mas ao mesmo tempo, com muito receio de saber o que eu era, né? Porque eu podia estar beijando uma gay, de repente a gay quis, eu nunca seria ativo de nenhuma maneira, né? Tá, aí eu fui começando a conhecer mais o mundo gay, né? Aqui, principalmente em Londrina. Em Londrina eu conheci Friends, né? No ano de 1991. Eu estava na inauguração e me senti muito bem. Depois de um outro, perdão, depois de uma outra ocasião, numa outra data, eu vi a primeira drag queen que seria Jimmy Kier. Aí vi Jimmy e eu me encantei com a beleza, eu me encantei com o glamour, eu me encantei com aquilo. Falei, é isso que eu quero ser. E me tornei uma drag queen, modéstia à parte, uma das melhores que esse Paraná tem aí, viu? Modéstia à parte. 3 anos consecutiva, eleita a melhor apresentadora do sul do país para o público gay. Isso é uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida, assim, com o maior orgulho, né, de ser e ter conseguido esse título e também trabalhar da maneira que eu mais amo, que é me montar, é me maquiar, é subir no palco, não só fazendo show, mas pegando o microfone e falando com o público que realmente me acolheu e me ama. Queria que você falasse mais, assim, a partir da tua experiência, da tua vivência, dos teus olhos. Assim, a gente está em Londrina, que é uma cidade conservadora,
Sim, retrógrada, muito ligado ao agronegócio. sim. E de repente ela tem essa balada que é um ícone da região sul e do Brasil. Queria que você contasse a história da Friends a partir dos teus olhos, assim. O que era esse lugar, o que era esse A espaço? Friends, quando eu comecei na Friends, mesmo não sendo a drag queen, era um espaço tão acolhedor para esse público, para essas pessoas, porque realmente Londrina é uma cidade muito sertaneja, né? É uma cidade muito para esse lado. Mas o público em si, e até os héteros começaram a frequentar Friends. E era muito gostoso. E tinha quarta, começou com o Clube do Bolinha, depois tinha a quarta mulher, onde as mulheres entravam de graça, e era uma quarta hétero, onde esse público acolhia as drag queens, iam ver show de stripper. Eu vejo Londrina e vejo a Friends tão essencial para Londrina, não é porque foi o local onde eu trabalhei e trabalho, mas eu falo que Friends foi cultura para essa cidade. Friends foi cultura para trazer um show, né, uma arte drag, né, trazer não só drags, mas cantores e cantoras que se assumiam, né, gays, lésbicas. Então, Friends foi cultura para essa cidade. Ficou 24 anos, né? Ficou 9 anos fechado e voltou agora, já está com 6 meses. Então, eu falo que Friends para Londrina foi essencial para que as pessoas abrissem também um pouco a cabeça, porque quem não ia tinha curiosidade. Quem não ia queria ver foto ou site. Seria muito parecido o equivalente a Cats, para A quem Cats, a Cats Cats. também é uma casa icônica e tinha essa Isso. questão da curiosidade, da quinta-feira também tinha um monte de gente, muitos Sim, héteros. sim, sim. E veio muitos artistas, né? Nomes globais, gente, passaram pela Friends, né? Globais. Eu andei de avião pela primeira vez na minha vida por causa da Friends, né? Fazer show em Foz do Iguaçu, fazer show em Blumenau. Então, Friends para mim, independente de qualquer coisa, para Londrina ela trouxe cultura. E para os gays ela trouxe reconhecimento. Sendo uma casa, apesar de ser uma casa icônica, né, que marcou a época, existiu repressão Sim, política, policial sim, para essa casa? sim, existiu. Existiu, sim. Né? Existiu política policial, existiu de evangélicos e na porta da boate, tá? Evangélico. Eu presenciei, não foi nenhuma nem duas vezes. E na porta da boate falar que ali era um antro, que ali era pecado, distribuir panfleto com cartaz. Os meus patrões, quando os evangélicos foram, foi uma coisa muito. Para eles, foi muito assim, degradante. Eles se sentiram muito magoados, chateados. Para mim, também. Mas a gente tinha que tirar de letra. A gente tinha que tirar de letra e mostrar que Jesus não era aquilo. Né? Jesus era aquilo que o acolhimento era enquanto eles estavam atirando pedra na gente, de uma certa maneira, não jogando pedra, mas falando com o público que estava entrando ali dentro, a gente acolhia com amor eles que estavam fazendo isso. Eu estou perguntando bastante da frente porque eu acho que é, ela precisa. A gente está aqui com esse papel, né, com esse intuito de registrar a memória LGBT. E tem duas coisas que você traz que te atravessam, né? Que é a Melissa Starr Sim, e que é a Friends, que eu sei que são sim. dois. Por isso que eu estou, talvez, perguntando bastante sobre esse tema. E pode perguntar, porque a Melissa, para mim, me realizou em tudo. Né? Como você está já contando, né, sobre a importância da Admitir para fazer essa. Ah, isso, eu não posso deixar de enaltecer. Né? Jimmy foi a primeira drag queen que eu vi montada. E foi a primeira drag queen que me montou. Que me tirou de uma fila da boate, me levou pro camarim e me montou. E ela me montou, eu fiquei ruiva, né? Fiquei uma Jimmy ruiva ali também, né?
E ela falou assim, você tem que falar o nome de uma bicha que você acha bonita que não sou eu. E eu conheci uma transexual, que eu também amo de paixão, que chama-se Melissa Campos, que é aqui de Londrina, que também é uma grande guerreira nos direitos dos gays, das travestis, dos garotos de programa. Hoje ela está na Europa, Mel Campos. E eu coloquei meu nome de Melissa em homenagem a Melissa Campos. Né? Então, Jimmy foi a primeira que catou, me montou, colocou eu ali para isso. E depois que você coloca o primeiro salto, a primeira cola de cílios, você não para mais. E você ficou. Você já foi para show? Já foi para show desde os inícios? Sim, várias vezes, né? É aquilo que eu falo. A Melissa me proporcionou muita coisa boa. A Melissa me proporcionou e me proporciona até hoje, né? Shows, apresentar. Mas o que eu gostei muito foi do microfone. É claro que fazer show, me montar e fazer o show, né? Aqueles 4 minutos ali é uma delícia, mas o segurar o público, fazendo brincadeira, estando ali, fazendo as pessoas darem risada, para mim foi o melhor. Era a melhor coisa. E é até hoje, né? Não é à toa que 3 aninhos consecutivos a melhor apresentadora para o público gay do sul do país. A Friends ela foi reaberta? Conta um pouquinho sobre. Foi, a Friends reabriu, indo para 6 meses, Nádia e Danilo Becker, que são os proprietários hoje, né, compraram a ideia de trazer de volta toda aquela essência que a Friends tinha, né? Então, e trouxeram, a Friends está aí, está reaberta, trazendo shows, trazendo nomes, né, me colocando de volta ali, que trabalhei 14 anos, trabalhei de final de 99 a final de 2013, então ao todo 14 anos eu trabalhei como drag queen ali, e voltou com força total e eu tô lá. Eu, Dandara Thompson, Larissa Point, que a gente fala assim, eu não comecei sozinha. Né? Fala um pouquinho sobre a cena drag daqui de Londrina, que também é uma referência, né? Olha, eu sou de um tempo de uma cena drag que não era tão... é tudo vem muito do lado RuPaul, 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 RuPaul. Eu acho que as drag queens do Brasil, elas não perdem para nenhuma outras drag queens. Acho legal esses reality show que tem RuPaul à frente, fazendo, expandindo, mas eu acho que a gente não pode perder a essência, né, do nosso país, sabe? Eu acho legal as danças, acho legal aquelas coisas que elas fazem, mas a drag queen brasileira ela é acostumada com muita outra coisa. Né? Então eu acho legal aquilo que eu estou falando, mas acho que a brasileira, as drag queens hoje aqui de Londrina, elas têm muito, elas estão puxando muito para esse lado. Não que eu não goste, eu não vou fazer, mas não que eu não goste. Eu acho que às vezes a gente tinha que ter um pouco mais da gente mesmo, não trazer só o que tem de fora. É, eu não sei se você chegou assim. É que Londrina também teve um movimento LGBT muito importante, né? Um Sim, movimento social, o grupo homossexual londrinense, sim, sim. Maria. Você chegou a participar, contribuir? Como que era essa relação Melissa Star, movimento social, Olha, eu sociedade sempre fui trans? muito aberta a isso, né? Com esses movimentos, sempre fui muito aberta. Antigamente tinha o Adefdan, depois mudou de nome, né? Não sei direito assim, mas eu sempre fui muito aberta. Sempre que precisaram da Melissa estar, eu estava ali. Né? Quando me pediam, Melissa, fala tal coisa, Melissa, vai, né, vamos fazer tal evento, eu sempre tive aberta. Apesar que eles não são muito de estar nos convidando para isso. Mas eu sempre fui muito aberta. Hoje, não sei como está a questão do movimento, parada. Houveram algumas edições da parada aqui em Londrina, né? Sim, eu fui em duas. Eu fui em duas. Né, fui apresentadora em 2 paradas aqui de Londrina. Depois eu não fui porque, assim, 10 dias antes me mandou mensagem me chamando para estar. Então, às vezes você tem compromisso, às vezes você tem sua vida. Aí não deu para mim estar indo, né, não me chamaram, mas se me chamarem de volta, estou eu lá no microfone, falando, linda, gritando, brincando e pondo, né, os nossos direitos cada vez mais para serem respeitados. Não quero que a gente entre muito nesse ponto, mas hoje Londrina tem uma vereadora
lésbica que é contra a comunidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Quem? Que, por favor, que eu nem sei. Jéssica, Ah, tá. tá falando então. Sei. Mas como tá hoje, como é hoje a vida LGBT? Você que esteve participando desse espaço, né, que foi a Friends, e agora retornando com a Friends, como que você percebe as diferenças, né, da política, do movimento social, da noite londrinense? Eu acho que hoje as gays, as lésbicas, né, as trans, elas correm um pouco mais atrás, né, desses direitos aí, de estar atrás. Mas eu procuro nunca me envolver muito com política, não gosto muito de me envolver com política. Eu acho que se um candidato faz alguma coisa que seja não só em benfeitoria para mim, mas para toda uma cidade, uma comunidade ou o que seja, para mim ele tem meu respeito. Mas eu não sou muito de me envolver em política. Eu queria perguntar para você se tem algum episódio marcante. Você falou um pouquinho de toda essa trajetória com a Friends, tudo isso. Tem alguma história que te marcou, alguma curiosidade, alguma coisa nos bastidores? Ai, tem sim. São três coisas que marcaram a minha vida. Quando eu conheci Marcos Palmeira, que aqui em Londrina tinha o Filo, né? E uma vez ele chegou aí a Friends, quando eu conheci o Beisola, né? Que também foi maravilhoso. Jogadores de futebol, de vôlei, conheci todos, mas eu falo, esses episódios foram. E quando eu conheci o Galvão Bueno. O Galvão Bueno foi muito marcante numa festa que teve na Friends, de um pessoal que locou a Friends, com uma grande amiga ia para a França, morar na França, daí contrataram a gente, foi o Galvão e a esposa. Aí eu conheci o Galvão Bueno, o ícone, né, do esporte brasileiro, ali, o locutor ícone. Quando eu achei até que ele era grandão, né? Aí ele não era tão grande, ele foi muito atencioso com a gente. Então o Marcos Palmeira muito brincalhão, né? Tipo assim, muito brincalhão. E o Beisola nem se fala, gente. Que delícia de ser humano, né? BBB sempre foi muito metido. Eu não estou falando da Jimmy, né? Que é o de César, que foi BBB. Mas os BBB sempre eram mais nariz empinado. Né? Pra você ver, conhecer um ator como Marcos Palmeira, o Beisola, Galvão Bueno, né? O Galvão numa simplicidade que você fica, né, encantado de ver a maneira que, tanto ele quanto Desirê, a mulher dele, como tratava a gente. Então, para mim, o que marcou mesmo a minha carreira, em termos não de número, de show, de ver público batendo palma 5 minutos do número que a gente fez juntas, não disso, mas para mim o que me marcou foi conhecer esses grandes nomes e de uma maneira, de uma simplicidade que me encantou. A gente sempre tem terminado as nossas. Agradeço, né? Agradeço novamente por nos acolher, por mesmo não tão bem de saúde estar aqui conversando com a gente. Imagina. A gente sempre tem pedido para as pessoas no final deixar um recado. A gente sempre fala o seguinte, né? Nós somos os ancestrais do futuro. Sim. O que você gostaria de deixar registrado, eternizado, para os que estão aí, para os que virão? Olha, o que eu gostaria de deixar, não tenha medo de ser o que você é, não tenha medo de fazer o que você queira, mas sempre respeite o próximo. Não é? É o que eu digo, eu não posso estar montada de drag queen para dentro de um culto evangélico. Não é? Eu não posso estar montada de drag queen e entrar em certos lugares. Agora, ser o que eu sou, ser o que eu quero ser, mas nunca deixar de ter respeito. Porque respeito se dá respeito. Gera respeito. Enfim. Super obrigado, Luiz. Jura? Arrasou! Imagina, gente. Não sei se você quer falar sobre mais alguma coisa que Vocês que sabem, se vocês querem saber de mais alguma coisa. Se você acha que a gente deixou alguma coisa de fora, deixou de falar alguma coisa. A única coisa assim, que tipo assim, né? Falei da Friends, falei da Jimmy, né? Eu acho que a gente falou o que tinha que falar. Eu não sei se vocês querem saber de algum nome aqui de Londrina que foi de enfrentar essas causas, né? Que teve Sara, né? Mini B, que foi as primeiras, a Melissa Campos, que foi quem montou os grupos, né? Para poder ir lá, distribuir a camisinha, né? Lutava pelos direitos, acolhia as trans, acolhia as pessoas que precisavam de ajuda. Acho que esses 3 nomes deviam ser ditos.
Repete os nomes pra gente. A Sara, né, toda linda, é uma travesti chamada Sara. Toda gente chamada de Sara Capeta. Né? A Mini B, que é o Edson, que hoje mora em Prudente, né, que tinha também, que era a época do ADF Cris, a Cris, né, que foram as pioneiras assim, de estar enfrentando tudo para ajudar, né, essa população. Né? A mãe Omin, que também ajudava. Então são pessoas que a gente não poderia deixar. A gente fala. Foi Sara, a Mini B, né, que era, acho que era a Mini B, que é o Edson, depois a Cris e a Melissa Campos, que realmente montaram grupos, né? Fizeram o ADF depois que acabou, da Melissa Campos montou outro que eu não me recordo o nome. Sabe? Elite Trans, isso. Ela montou Elite Trans. Então acho que esses nomes têm que ser ressaltados. Né? Esses nomes, falar dessas pessoas que enfiaram mesmo a cara e foram adiante nisso. É da casa, você é pai de santo. Desde quando? Como que é essa sua relação com a espiritualidade? Como eu disse, meu vínculo com os espíritos vem de muito tempo, né? Vem de muito tempo. E eu fui um dos palestrantes mais jovens de Umbanda do Paraná. Aí quando chegou o tempo, o orixá não queria mais uma Umbanda ali. Não que ele fosse na Umbanda, mas queria que eu se iniciasse no Candomblé. Então, porque eu me iniciei no Orixá Inhansã no dia 11 de 4 de 1992. E fazem 13 anos que eu abri a casa, o Ilê Lakepu Axó Yatopé, que é o nome da minha casa. Fazem 13 anos, mas toda essa vida, desde os 3 anos, né? Desde essa vida. Tenho filhos de santo, tenho pessoas raspadas, tenho pessoas iniciadas dentro do axé, na qual o Inhansã, para mim, é bambu que velha não quebra e é minha mãe que sempre me acorda. Querem saber se eu sou casada? Sou casada. Vale sobre a sua vida pessoal. Minha vida pessoal. Sou casada faz 7 anos com uma pessoa maravilhosa, na qual foi casado com uma mulher. Teve um filho, mas o filho hoje mora com a gente, eu que crio ele, né? Chama Brian, que é o tesouro da minha vida, eu falo assim que ele é tudo. Eu tenho minha família, eu falo assim, eu, meu marido, meu cunhado que também tem desde os 14 anos e o Brian que fez 9. Inclusive está na escola, daqui a pouco está chegando. Eu sou casada, tive um outro casamento por 18 anos. Então, eu gosto disso, né? Não que a gente... Porque todo mundo pensa, a trans, ou a drag, ou gay, ou isso, tudo é pro lado promíscuo. Não, eu tenho família. Eu crio uma criança desde os 4 anos. Então, para mim, não existe coisa melhor e maior da minha vida do que eu saber que estão chegando, a gente está em casa, sem falar na cachorrada, né? Sem falar na cachorrada, que eu tenho bastante bicho. Então minha família é tudo. Tudo é tudo, é tudo. Para mim, minha família é tudo. Acabou de chegar da escola. Mais uma vez, obrigado mesmo por ter nos recebido. E obrigado por ter compartilhado a tua história, né? Um pouquinho da tua história com a gente. E a ideia é que isso a gente reúna relatos de pessoas importantes para a comunidade LGBT+. E mais importante, né, que a gente guarde esses registros para os que virão, né? Entendam que se hoje a gente tem direitos, se hoje a gente avançou como sociedade, foi porque pessoas construíram esse caminho, né? Pessoas... Sim, e dentro de Londrina, quem começou com tudo isso mesmo foi Sara, como eu disse, Cris, a Melissa Campos, elas que começaram, o Edson. Quer dizer, eles começaram a lutar pelos nossos direitos, né? E aqui dentro da cidade de Londrina foram eles que começaram. Elas, né? Grandes pessoas, grandes. A Sara e a Melissa são vivas? A Sara já faleceu, né? Está viva a Cris, a Mini B, que é a Edson,
E a Melissa Campos, as três estão ali. Só a Sara que já faleceu. A Melissa mora hoje, acho que na Europa. A Edson, que é MNB, mora acho que em Prudente. E a Cris ainda mora aqui no Rio. Cristiane. Cristiane é alguma coisa, eu não me recordo agora o sobrenome dela. Mas a Cristiane, a Cris e Nick, que foi a primeira transexual a ser iniciada no Chá de Londrina. Cristiane.